Esse pensamento não veio de você. Aquele que te atingiu ontem, às 11 da noite, quando você estava cansado, sozinho e com a guarda baixa. Você enxerga um desejo, uma fraqueza, algo errado em você, algo que não consegue consertar. Mas no mundo espiritual, o que você viveu não foi uma falha de caráter. Foi uma entrega. Um pacote calculado no tempo certo, montado com precisão e deixado na sua mente por uma entidade que estuda seus padrões há anos. Você não gerou esse pensamento. Ele foi posto aí. E a armadilha não é o pensamento em si. A armadilha é o que acontece depois que ele chega, porque todo o sistema foi feito para te fazer crer que a ideia é sua, para que você haja sem nem questionar de onde ela veio. Em Gênesis capítulo 3, a serpente se aproximou de Eva com a peça mais sofisticada de engenharia psicológica da história. Ela não a ameaçou, não a forçou. Fez uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? 4 palavras, uma pergunta. E, com essa única pergunta, plantou uma semente de dúvida que cresceu até a queda de toda a raça humana. Ela não fez Eva comer o fruto, fez Eva querer. Isso não é tentação, é engenharia. E hoje à noite eu vou desmontar exatamente essa mesma engenharia que entra em ação toda vez que um pensamento de luxúria invade sua mente. Passo a passo, engrenagem por engrenagem, até a máquina que o inimigo construiu para te prender estar em pedaços no chão. A primeira engrenagem dessa máquina é o tempo. Você sente um pensamento surgir e ele parece espontâneo, aleatório, como se sua mente tivesse ido parar ali por acaso. Mas, no mundo espiritual, essa entrega esteve longe de ser aleatória. Ela foi marcada. Em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, está escrito: não ignoramos os seus desígnios. A palavra grega traduzida como desígnios é noema. Ela significa padrões de pensamento, planos, construções mentais deliberadas. O inimigo não improvisa, ele projeta. E esse projeto começa com coleta de dados. Cada vez que você caiu, o inimigo registrou as circunstâncias. Que horas eram? Onde você estava? Estava cansado, sozinho, estressado, entediado, com raiva? Cada queda deu a ele mais um dado. Ao longo de meses e anos, ele montou um perfil. O seu perfil. Ele sabe que as noites de terça são mais difíceis que as manhãs de sábado. Sabe que a solidão pesa mais às 11h30 da noite. Sabe que o estresse te faz buscar alívio, e o alívio te faz baixar a guarda. O pensamento que te atingiu ontem à noite não foi aleatório. Ele foi lançado no exato momento em que os dados mostravam que você teria menos chance de resistir. A serpente não abordou Eva em qualquer hora. Aproximou-se quando ela estava sozinha, quando Adão não estava ao lado dela, quando não havia por perto nenhuma voz de responsabilidade. O timing foi a primeira camada dessa engenharia. O pensamento pareceu seu. Essa foi a primeira engrenagem, porque você jamais abriria um pacote com a etiqueta enviado pelo inimigo. A segunda engrenagem é a escolha do conteúdo. O inimigo não começa pelo explícito. Ele começa pelo que está ao lado, uma lembrança, um rosto, uma sensação. Algo que por si só não é pecado, mas fica perigosamente perto da borda. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, mostra essa progressão. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. 3 etapas. Atraído, seduzido, concebido. O primeiro pensamento não é o pecado, é o afastamento, o puxão, a sugestão, o e se. E a genialidade desse desenho é que esse primeiro pensamento sempre parece inocente. Você pode dizer a si mesmo: estou só pensando, não estou fazendo nada. E é verdade. Você ainda não está fazendo nada, mas já foi tirado do seu posto. E no instante em que seus pés deixam a torre de vigia, o segundo pensamento chega. Mais perto, mais específico, mais difícil de afastar. No terceiro pensamento você já está tão fundo na sequência que voltar parece mais difícil do que seguir. A serpente usou a mesma progressão com Eva. Ela não disse, coma o fruto. Ela disse, foi isso mesmo que Deus disse? Primeiro, uma pergunta. Depois, certamente não morrereis. Uma contradição. Depois, sereis como deuses. Uma promessa. 3 etapas. Afastamento, sedução, concepção. O fruto não pulou para a mão de Eva. Ela foi conduzida até ele, um pensamento de cada vez. E é assim que você também é conduzido à sua queda. Toda vez. O inimigo não precisa que você se jogue de um penhasco. Ele só precisa que você dê um passo na direção da beira. A gravidade faz o resto. Escreve de onde você está assistindo. Quero ver quantas mentes Deus vai libertar esta noite. A terceira engrenagem é a mais sofisticada. E é por isso que quem acha que é forte o bastante para resistir acaba caindo mais feio. Embalagem emocional. O inimigo não entrega o pensamento cru.
Ele o embrulha na emoção que você já está sentindo. Solidão, rejeição, um tédio tão fundo que parece fome, sensação de não ter valor. O pensamento chega vestido com o seu estado emocional do momento. E por isso parece tão natural. Você já estava sozinho. O pensamento oferece companhia. Você já estava se sentindo rejeitado. O pensamento oferece validação. Você já estava entediado. O pensamento oferece estímulo. A emoção é o cavalo de Troia. O pensamento de luxúria é o exército escondido lá dentro. E você abre o portão porque o cavalo parece algo de que você precisa. Provérbios 7 descreve isso numa linguagem antiga que soa como psicologia moderna. A mulher se aproxima do jovem e diz: saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te achei. Ela apresenta a tentação como se estivesse procurando por ele. Como se ele tivesse sido escolhido. Como se aquilo estivesse destinado a acontecer. E o jovem, falto de entendimento, vai atrás. Não porque seja mau, mas porque a embalagem combinava com o que lhe faltava. O inimigo sempre ajusta a embalagem ao vazio. Ele não oferece luxúria a quem está satisfeito. Oferece a quem está vazio. Primeiro, cria ou espera o vazio. Depois, oferece um preenchimento falso. Essa é a terceira engrenagem. E ela explica por que as tentações mais fortes vêm nos seus momentos emocionais mais frágeis. Não porque você seja fraco, mas porque o inimigo é estratégico. A armadilha não é o pensamento. É a emoção em que ele chega. Agora, a quarta engrenagem é onde a máquina passa a se sustentar sozinha, e é essa parte que transforma uma queda isolada num padrão de vida. Reforço pela repetição. Toda vez que você completa o ciclo, do pensamento à ação, o caminho na sua mente se aprofunda, como um rio abrindo um canal na rocha. Na primeira vez, a água mal deixa marca. Na 10ª, já existe um sulco. Na 100ª, o canal é tão fundo que a água não tem para onde correr senão por ali. A neurociência chama isso de reforço das vias neurais. A Bíblia chama de escravidão. Provérbios 5, 22 diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Cordas, no plural. Cada uma representando uma vez em que você completou o ciclo, cada uma reforçando o canal. E quanto mais fundo o canal, menos esforço o inimigo precisa fazer para desviar a água. No começo da luta, a tentação tinha de trabalhar duro. Tinha de pegar você no momento exato, com a embalagem exata. Mas, depois de centenas de repetições, o canal fica tão fundo que um único gatilho, uma única imagem, um único momento de tédio, joga você nesse caminho automaticamente, antes mesmo de a mente consciente entrar em ação. É por isso que você pode passar o dia inteiro forte e cair em 30 segundos à noite. A mente consciente nem foi consultada. O canal levou a água antes que o cérebro pudesse erguer uma barragem. A serpente só precisou enganar Eva uma vez. Depois disso, o conhecimento do bem e do mal já estava nela. O padrão foi definido, o canal foi aberto. E todo ser humano nascido depois daquele momento herdou um rio que, por padrão, corre em direção ao pecado. Mas há algo sobre rios que o inimigo não conta. Eles podem ser redirecionados, canais podem ser bloqueados, novos caminhos podem ser abertos. E o Deus que criou a água desde o princípio é mais do que capaz de dizer a ela para onde correr. Cada queda aprofunda o canal, mas cada recusa começa a abrir um novo. É essa parte que me dá esperança por você, porque o mesmo mecanismo neurológico que aprofunda o canal antigo também torna possível um novo. Cada vez que você recusa a tentação, está abrindo um novo caminho. A primeira recusa mal arranha a superfície, a segunda aprofunda um pouco, a 10ª já torna isso visível, a 100ª faz funcionar. E, em algum ponto por volta da 200ª recusa, o novo canal vira o padrão. A água corre em direção à resistência antes mesmo de a sua mente consciente precisar agir. É por isso que o inimigo luta tanto contra as suas primeiras recusas. Ele sabe que as primeiras são as mais difíceis, mas também as mais importantes, porque cada uma é uma pá de terra numa nova direção. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros. É isso que a rendição repetida produz. Mas uma cidade pode ser reconstruída. Muros podem ser erguidos, e cada recusa é um tijolo no novo muro. Não um tijolo na sua força de vontade. Um tijolo na estrutura espiritual que torna as próximas recusas mais fáceis. O primeiro tijolo é o mais difícil de colocar. Mas o muro que ele começa um dia será tão alto que o inimigo vai parar de tentar escalá-lo. Se você está reconhecendo a máquina que estou descrevendo funcionando na sua própria vida, continue comigo. Porque a quinta engrenagem é aquela por trás de todas as outras. E é ela que mantém a máquina em movimento mesmo depois de você já ter identificado cada engrenagem anterior. A quinta engrenagem é a mentira no centro da máquina.
Toda armadilha tem uma mentira no núcleo. A mentira da serpente para Eva foi: certamente não morrereis. A mentira por trás dos seus pensamentos de luxúria muda de pessoa para pessoa, mas sempre cai numa destas categorias. Você não consegue parar. É isso que você é. Você precisa disso. Ninguém está vendo. Só mais uma vez não vai fazer diferença. Você já falhou vezes demais para Deus ainda se importar. Essa mentira é o eixo em que a máquina inteira gira. Tire isso e todas as engrenagens param. Mas essa mentira é protegida por camadas de repetição, emoção e hábito que fazem com que pareça menos uma mentira e mais uma verdade básica sobre quem você é. Segundo aos Coríntios 10, 5 diz: destruindo os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Destruindo, a palavra grega é katairel. Significa demolir, derrubar, desmontar uma estrutura fortificada. A mentira no centro da sua luta não é um pensamento passageiro. É uma fortaleza. Tem muros erguidos por anos de concordância. E derrubar isso exige identificar essa mentira pelo nome e substituí-la pela verdade específica que a contradiz. Se a mentira é você não consegue parar, a verdade é Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou se a mentira é isso que você é, a verdade é 2 aos Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se a mentira é ninguém está vendo, a verdade é Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? A mentira alimenta a máquina, a verdade desliga. Mas você precisa falar a verdade em voz alta. Não só pensar, falar, porque o inimigo plantou a mentira por meio de sussurro. E a verdade precisa soar mais alto que o sussurro para vencê-lo. A mentira é o eixo, a verdade é a chave. Um versículo dito em voz alta apontado para a mentira certa faz a máquina inteira parar. A sexta engrenagem explica por que você continua caindo mesmo depois de identificar o padrão. É o mecanismo de reinício. Depois que você cai, o inimigo não desmonta e vai embora. Ele reinicia a máquina para o próximo ciclo. E a ferramenta desse reinício é a vergonha, não a convicção. A vergonha. A convicção diz: o que você fez foi errado. Volte para Deus. A vergonha diz: você está errado. Nem perca tempo orando. Deus já cansou de ouvir você. A convicção empurra você na direção da única pessoa que pode ajudar. A vergonha afasta você dele. E a direção importa. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A vergonha que você sente depois de cair não vem de Deus. Vem da mesma entidade que armou a queda. Ele montou a armadilha, viu você pisar nela e agora usa sua culpa para manter você longe da única pessoa que pode tirar você daí. Esse é o reinício. Queda. Vergonha. Isolamento. Vulnerabilidade. Queda de novo. O ciclo continua porque a vergonha impede você de buscar ajuda entre uma queda e outra. Quem corre para Deus depois de cair é curado. Quem se esconde de Deus depois de cair, volta para a máquina. A vergonha não é a consequência. É o botão de reinício. O inimigo aperta esse botão depois de cada queda para começar tudo de novo. Diga isso comigo agora. Eu vejo a máquina, eu vejo o tempo certo, eu vejo a embalagem, eu vejo o canal, eu vejo a mentira no centro e eu vejo a vergonha que reinicia o ciclo. Nesta noite eu dou nome a cada engrenagem e me recuso a deixar qualquer uma girar. A máquina para aqui, em nome de Jesus. Se você disse isso, algo acabou de acontecer que o inimigo não tinha planejado. Você deu nome à máquina. E uma máquina que foi nomeada nunca mais consegue operar no escuro. Esta é a verdade. O inimigo passou anos construindo uma máquina sob medida para manter você num ciclo que nunca escolheu. Mas essa máquina tem uma falha fatal. Ela só funciona quando você não consegue vê-la. No momento em que você vê as engrenagens, nomeia o tempo certo, identifica a embalagem emocional, reconhece o canal, expõe a mentira e recusa o reinício da vergonha. A máquina perde força. Não aos poucos. Na hora. Porque a máquina nunca foi movida pela força do inimigo. Foi movida pela sua ignorância. E a ignorância, depois de destruída pela verdade, não pode ser reconstruída. Lembre-se do que a serpente fez no jardim. Ela não dominou Eva à força. Ela foi mais astuta. Usou a ignorância dela sobre essa estratégia para levá-la a uma decisão que ela jamais teria tomado se soubesse de tudo. Isso foi Gênesis 3. Mas isto é esta noite. E nesta noite você tem um mapa. Cada engrenagem, cada mecanismo, cada mentira, tudo exposto. A estratégia da serpente não mudou em 6.000 anos. Mas, a partir de hoje, você não é mais o alvo que nem sabia que a armadilha existia. Agora você é quem consegue ver cada engrenagem girando antes que ela prenda você. E isso muda tudo.
Se você quer ir mais fundo e quebrar esse ciclo de vez, eu deixei algo no primeiro link da descrição que vai ajudar você a mapear seus gatilhos pessoais e desmontá-los um por um. Dá uma olhada. Se isso revelou algo que você nunca tinha entendido antes, compartilhe com alguém que vem se culpando por uma armadilha que não foi essa pessoa que criou. Escreva, eu vejo a máquina nos comentários, se as engrenagens acabaram de parar. E se inscreva para mais conteúdo que revela como o mundo espiritual realmente se parece nos momentos que você achava comuns, porque o pensamento nunca foi seu, foi projetado. E esta noite, você acabou de fazer a engenharia reversa do engenheiro.